Lei 1171, de 22 de junho de 1994. Essa lei é o Código de Ética Profissional do Servidor Público e do Poder Executivo Federal. Então, decreto número 1171, de 94. Fica aprovado o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal, que com este baixa: os órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta implementarão em 60 dias as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva comissão de ética, integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. A constituição da Comissão de Ética será comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República com indicação dos respectivos membros titulares e suplentes. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 22 de junho de 1994. Itamar Franco. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, das regras deontológicas. Deontologia são deveres morais, são, em especial, deveres inerentes à profissão. Então, inciso 1, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 caput e parágrafo 4º da Constituição. O elemento ético é fundamental. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade da conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável da sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em favor de legalidade. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar,
já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. A função pública deve ser tida com exercício profissional e, portanto, se integra à vida particular de cada servidor público. Assim, os fatores e atos verificados na conduta do dia a dia e em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Salvo os casos de segurança nacional, as investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei. A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem a negar. Então, assim, a publicidade é requisito da moralidade. A negação da publicidade é a omissão com o comprometimento ético de quem negar. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrário aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, de opressão ou da mentira que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao servidor público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto e indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertence ao patrimônio público, deteriorizando por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento, às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, sua esperança e seus esforços para construí-los. Repetindo, a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao servidor público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorizando por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Deixar o servidor público, qualquer pessoa, à espera da solução que compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outras espécies de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral ao usuário do serviço público. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Repetir os erros,
descaso e o acúmulo de desvio tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo a imprudência no desempenho da função pública. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Dos principais deveres do servidor público. São deveres fundamentais do servidor público desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público a que seja titular, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerce suas atribuições com o fim de evitar dano moral ao usuário. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade de seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhe dano moral. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Existir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Zelar no exercício de direito de greve, zelar pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Ser assíduo e frequente ao serviço na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo providências cabíveis. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição.
Participar dos movimentos e estudos que se relacionam com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Apresentar seu trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e as legislações pertinentes ao órgão onde exerce suas funções. Cumprir, de acordo com as normas do serviço e instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses do usuário do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. É vedado ao servidor público o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição, influência para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Prejudicar deliberadamente a reputação dos outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. Ser em função do seu espírito de solidariedade conivente com erro ou infração a este código de ética ou ao código de ética de sua profissão. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. É vedado pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. É vedado alterar ou deturpar o teor do documento que deve encaminhar para providências. É vedado iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. É vedado desviar servidor público para atendimento de interesse particular. É vedado retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público.
É vedado fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do seu serviço, em benefício próprio de parente, de amigos ou de terceiros. É vedado apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente para o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade e dignidade da pessoa humana. É vedado exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Das comissões de ética. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com pessoas e com patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente da imputação ou do procedimento suscetível de censura. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre a sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura e sua fundamentação constará no respectivo parecer. Assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Para fins de apuração do comprometimento ético, entender-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. A título de curiosidade, a Petrobras, por exemplo, é sociedade de economia mista. A Eletrobras é sociedade de economia mista. O Banco do Brasil é sociedade de economia mista. Só o Banco do Brasil. Administradora de cartões de crédito, Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Administradora de consórcios, Banco do Brasil. Banco de Investimento S.A., Banco do Brasil. Corretora de Seguros e Administradora de Bens, S.A., Banco do Brasil. Elo Cartões Participações S.A., Banco do Brasil. Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, S.A., Banco do Brasil. Leasing Company Limited, Ilhas Caimã, Banco do Brasil. Leasing S.A., Arrendamento Mercantil, Banco do Brasil. Por fim, sobre o inciso 22, a pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura e sua fundamentação constará no respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. A censura é uma penalidade que, embora não tenha efeitos diretos como suspensão ou demissão, representa uma advertência formal ao servidor por seu comportamento.